trabalho aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. Então, dando início a essa sessão da área de tecnológicas, nós tivemos, né, ao total, 112 alunos pré-selecionados para concorrer ao Prêmio PIBIC, o que corresponde aproximadamente a 10% dos inscritos que optaram por concorrer a esse prêmio. E na área de tecnológicas, né, que é essa que vocês estão, foram 28 pré-selecionados. Então, nessa sala aqui a gente tem 10 alunos, na verdade serão 9, porque uma não poderá participar, e tem outras duas salas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a gente vai contar com a colaboração da professora Alana Aguiar, da UFMA, Federal do Maranhão, e do professor Pedro Pessoa Filho, da USP, que eu agradeço novamente em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa pela colaboração. Então, vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar, mas depois a gente já dá início. Então, cada aluno terá até 5 minutos para fazer uma breve apresentação sobre a sua pesquisa, pode compartilhar a tela, né, com o material que vocês prepararam. A ordem de apresentação foi enviada aqui no chat, tá? E aí eu vou chamando cada aluno, o aluno faz a sua apresentação e logo em seguida a gente abre para os professores, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, e assim a gente vai seguindo até o final. Eu peço a colaboração de todos vocês que respeitem o limite dos 5 minutos, para que todos tenham o mesmo tempo, e peço desculpas de antemão se eu precisar interromper alguém, mas vamos combinar o seguinte: quando atingir os 5 minutos, eu ativo o meu áudio e aviso vocês para que possam concluir o raciocínio. Ao final da apresentação, né, ao final da pergunta, comentário, enfim, se vocês preferirem sair da sala, não tem problema, ou se preferirem, também pode ficar para assistir os demais colegas, tá? E acho que é uma dúvida frequente, né? A previsão de divulgação do resultado dos premiados será no final, agora de novembro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, senão já começo chamando os alunos. Acho que é ok. Então, vamos lá. Por gentileza, Lorraines Teixeira dos Santos. Oi, boa tarde. Vou colocar para compartilhar aqui, tá? Tá bom. Já aparece para vocês? Já aparece sim, só pôr no modo apresentação, perfeito. Pode começar. Bom, primeiramente, boa tarde, eu sou Lorraines, e o meu trabalho é a caracterização espectro-temporal de áreas com sistema de integração lavoura-pecuária utilizando fusão de dados do satélite Sentinel-2 e PlanetScope. Bom, primeiro, por que caracterizar essas áreas? Primeiro, porque ainda não existe uma definição muito clara do que é ILP, então a gente precisa compreender o comportamento desses sistemas quando trabalhamos com imagens de satélites, e elas podem apresentar algumas limitações para acompanhar o ciclo de desenvolvimento das culturas, devido à dificuldade de obtenção de dados na presença de nuvens, ou detectar pequenas áreas, pequenos campos de cultivo. Então, e já a fusão, ela é utilizada para combinar vantagens de diferentes fontes de dados de satélites em termos de resolução temporal, espacial e espectral. Bom, as áreas de ELP, elas cobrem uma extensão bem grande no território brasileiro, então o monitoramento delas por sensoriamento remoto permite ter um conjunto de dados que contribui para a compreensão de mudanças na avaliação do uso da terra e também é eficaz para acompanhar e mapear sistemas integrados. E ainda na importância do trabalho, o Plano ABC, que é a Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que organiza e planeja ações para responder aos compromissos de emissão de gases de efeito estufa, tem como uma das metas ampliar o sistema de integração lavoura-pecuária e floresta em mais de 30 milhões de hectares e recuperar áreas de pastagens degradadas. Então, o trabalho pode ajudar a monitorar e mapear essas áreas, assim como pode auxiliar nos objetivos de desenvolvimento sustentável da FAO, que é garantir a segurança alimentar, mitigar os impactos ambientais e fazer a conservação do solo. Bom, a minha área de estudo, ela fica localizada no município de Caiuá, no oeste de São Paulo, e a metodologia, ela foi dividida em 4 etapas. A primeira foi na aquisição de dados de uso e cobertura da terra,
Então, foram coletados dados de 3 anos agrícolas, sendo 2018, 2019 até 2020, 2021, partindo do mês de setembro de cada ano para acompanhar o calendário agrícola da região. A etapa 2 foi fazer o download das imagens Sentinel-2 e PlanetScope. A etapa 3 foi realizar a fusão de imagens Sentinel-2 e PlanetScope e calcular índices de vegetação. E a etapa 4 foi de fazer a detecção de padrões espectrotemporais em áreas GLP. E falando um pouquinho mais da etapa 3, que foi a fusão de imagens, o objetivo da fusão é abraçar as vantagens de 2 sensores. Então, o Sentinel-2 ele é gratuito, possui 13 bandas diferentes, então ele consegue ter mais informações dentro da imagem, e já o Planet ele tem como principal ganho a resolução espacial e são imagens de área. Então, como o ILP ele é um sistema muito dinâmico, precisa ter as melhores qualidades possíveis de imagens em termos de resolução espacial, temporal e espectral. Então, o objetivo é construir um cubo de dados, fazer uma série temporal com a mesma dimensão, e aí, a partir disso, fica mais fácil mesclar as informações e fazer, de fato, a fusão. E a fusão, ela foi feito primeiro o recorte da área, né, da imagem para a área de interesse, a obtenção da mediana, a separação das bandas espectrais, preenchimento de dados faltantes, reamostragem das imagens do Sentinel-2 para 3 metros, e depois fazer a separação das bandas espectrais visível NIR, e aí sim fazer a fusão de imagens para cada par dessas bandas, até fazer realmente a série temporal. E aqui, partindo para os resultados, o modelo proposto ele foi capaz de evidenciar essas diferenças entre as classes da área de estudo, e mesmo com algumas sendo semelhantes, ele conseguiu fazer isso. Então, por exemplo, agricultura perene e agricultura semiperene, que eram semelhantes, ele conseguiu diferenciar o que era eucalipto, floresta, enfim. E aqui eu trago uma comparação entre as séries dos diferentes conjuntos, né, o Sentinel, a fusão e o PlanetScope. Então, você pode ver que a fusão, que é esse em vermelho, ele ficou com um perfil bem semelhante, né, aos dos satélites de forma individual. E por que eu caracterizei essas áreas? Por que caracterizar essas áreas? Porque, por exemplo, aqui eu tenho pastagem, depois ele passa para agricultura, e e aí, isso permite identificar, caracterizar eles, permite identificar o que tinha na área em determinado período. Então, cada área tem um manejo diferente, vai ter um padrão diferente, e como a maioria dos cultivos, ele segue a disponibilidade de água, as janelas acontecem no mesmo tempo. Então, por isso que é importante definir o ano agrícola, no período de setembro a agosto, né? Porque aí a gente consegue acompanhar exatamente todo o desenvolvimento da cultura, de toda a safra. E sabendo que a característica das características das áreas de LP, é possível mapear e até monitorar áreas que já foram implantadas e fornecer meios para que elas continuem se estabelecendo. E também conseguir monitorar áreas que já foram estabelecidas ou mapear novas áreas. Então, isso também, esse trabalho também serve de interesse para a gente ver se nós estamos realmente no caminho das questões de sustentabilidade e questões ambientais, porque cada vez a gente precisa produzir mais e garantir a segurança alimentar da população. Então, a integração, ela vai justamente de encontro a isso, porque a gente consegue produzir mais em campos já existentes, sem precisar abrir novas áreas. 5 minutos, não sei. E aí, como conclusão, os produtos foram capazes de detectar as áreas manejadas sob o sistema ILP, e o uso de diferentes bandas espectrais também contribuiu na caracterização de áreas de LP e outras classes de uso e cobertura da tela. É isso, e muito obrigada. Obrigada. Professores, gostariam de fazer alguma pergunta? Oi, Miriam. Parabenizar, né, a Lorane pela explanação, e muito interessante o teu trabalho, mas eu tive uma dúvida, Lorane, lá no seu resumo, você fala, e aqui, né, nas conclusões, você está te falando das índices de vegetação, aí eu fiquei em dúvida, quais índices de vegetação são esses? Deixa eu voltar Você aqui, sabe? que aqui tem certinho. Ó, foi o NDVI e o GNDVI que a gente utilizou. Ah, tá. Que para mim não ficou muito claro, e depois eu fiquei com dúvida, e eu assim, deixa eu perguntar aqui para ela. É muito importante, viu, o teu trabalho. Obrigada, foi só essa dúvida que eu tive. Obrigada a você.
Bom, parabenizo você também, Lohane. Achei, não é a minha área, mas achei o trabalho muito interessante. Eu fiquei na verdade, acho que talvez por não ser da área, eu tenha algumas dúvidas a mais aqui. Uhum. Você tem o mapeamento local de como essas áreas, do que havia nessas áreas, né? Foram coletadas amostras de 3 anos agrícolas. Então, a gente tem amostra do que tinha por toda aquela área de estudo, a gente tinha algumas amostras falando o tipo de cultura que tinha em determinado tempo. E aí, a partir disso, a gente conseguia construir a série temporal, utilizando também as imagens, porque a gente só tem uma determinada quantidade de amostras, então, com as imagens, a gente consegue pegar a área como um todo. Tá. E justamente quando você faz, porque você pega a imagem do satélite, analisa o espectro, decompõe, né, Uhum. nos vários comprimentos de onda, aí, pelo que eu entendi, e tenta justamente tirar essa informação. E você tem certamente, toda vez que a gente tenta correlacionar alguma coisa, tem aquilo que funciona bem, tem aquilo que não funciona tão bem, assim. Teve alguma coisa que você olhava e falava assim, bom, esse espectro aqui pode ser de uma agricultura perene, pode ser de eucalipto, e a imagem sozinha não dá para. E aí a gente precisa realmente da informação do local. Como é que foi isso? Sim, tem alguns perfis que a gente realmente vai conseguir só definir o que é se a gente tiver uma amostra e informação daquele local. Então, tanto as amostras que a gente tinha de lá, quanto a informação do dono da fazenda, tudo isso era relevante para a gente conseguir definir e colocar tudo numa tabela assim de dados e colocar no algoritmo para depois ele conseguir criar esses perfis temporais. Então, realmente é uma parte fundamental assim para conseguir fazer. Mas já tem diversos trabalhos que apresentam mais ou menos como que são os padrões. Por exemplo, a Embrapa ela tem o Sativeg, que é uma ferramenta deles lá, que eles até colocam como amostra diferentes padrões. Ah, então isso daqui pode ser floresta, isso daqui pode ser pastagem. Eles deixam indicado, e é tudo de acordo, lá, por exemplo, é de acordo com o NDVI. Então, a gente consegue identificar. Alguns é mais difícil de identificar do que outros, ainda mais se são culturas muito parecidas, assim. Tá joia. Muito obrigado, agradeço Obrigada a você. pela informação e novamente parabéns. Obrigada. Obrigada. Por gentileza, segunda aluna, Rebeca Martins Guides. Rebeca, está nos ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Perdão, eu fui compartilhar a tela, ele impossibilita de ativar o som. Imagina. Já está aparecendo. Quando quiser, pode começar, Rebeca. Acho que inativou o som de novo. Eu acredito que eu não vou conseguir apresentar. Ele desliga o som. Se quiser, pode ir o próximo. Eu não vou conseguir apresentar. Quer que a gente volte depois? Como é que você prefere? Tenta dar uma Ah, olhadinha aí. eu vou tentar, pode ser. Depois Tá a bom. gente tenta Ah, novamente. depois a gente tenta novamente. Então, vamos para o Everton Augusto Rodrigues. Oi, tá me ouvindo? Sim, Everton. Tá, eu vou compartilhar a tela. Deu certo? Tá em tela cheia para vocês? Perfeito, pode começar.
Então, boa tarde a todos. Meu nome é Everton e esse projeto ele está relacionado com a preparação de novas membranas de poliacrilonitrila contendo nanocelulose reticulada com ácido tânico hidrofobizado para remoção de propanolol em água. Esse projeto ele foi desenvolvido por mim e foi orientado pela professora doutora Patrícia Prediger, com coautoria da aluna de doutorado Tawane Neves. O propranolol ele é um beta-bloqueador utilizado como princípio ativo para medicamentos de controle de pressão arterial e ele apresenta propriedades que podem causar efeitos adversos a organismos não-alvo, mesmo em baixas concentrações, conforme estudos que mostram o 650 para microcrustáceos, peixes e algas. Além disso, o composto ele também já foi encontrado em águas superficiais, como pode ser visto nessa tabela aqui, inclusive no Brasil. Então, assim, tem-se a necessidade da remoção do propranolol de águas. E nesse contexto, a adsorção de poluentes ela surge como uma excelente alternativa e um dos grandes desafios nesta área é o desenvolvimento de adsorventes não tóxicos e que sejam tridimensionais, que possibilitam fácil remoção após o uso, já que grande parte desses materiais adsorventes existentes hoje em dia, eles estão em formato de pó e eles podem vir a se tornar um contaminante ambiental e havendo a necessidade de filtração após o uso, o que acaba encarecendo o processo, tornando ele mais custoso. Os nanomateriais, então, eles são aliados no tratamento de águas contaminadas devido às suas propriedades de alta área superficial, versatilidade, porém muitos nanomateriais desenvolvidos atualmente, eles utilizam reagentes nocivos ao meio ambiente, como ácidos e oxidantes fortes, o que favorece a busca por alternativas baseadas nos pilares da química verde, uma vez que nanomateriais verdes eles utilizam reagentes menos nocivos, eles são mais biodegradáveis, apresentam baixo custo e também são reutilizáveis, como é o caso da nanocelulose e do ácido tânico. Tanto a nanocelulose quanto o ácido tânico eles são abundantes na natureza, sendo extraídos de diferentes tipos de plantas. E devido às suas propriedades, eles podem ser utilizados como materiais adsorventes para o tratamento de águas contaminadas. Porém, para que uma etapa de pós-filtração ela não seja necessário, planejou-se imobilizá-los em uma matriz polimérica em formato de membrana. Então, os objetivos desse projeto eles foram a síntese da nanocelulose reticulada com ácido tânico hidrofobizado e o desenvolvimento de membranas a partir da poliacrilonitrila para posterior caracterização e aplicação na remoção do propranolol. As análises de microscopia eletrônica de varredura, que é o MEV, e microscopia de força atômica em meio líquido, AFM, indicaram que o incremento de nanomaterial na membrana causou um aumento da densidade e da rugosidade superficial das membranas, como pode ser observado nessas imagens, onde fica visível o aumento da rugosidade e a formação de camadas sublayers mais compactas. Pela análise de F-TIR, foi possível observar que a imobilização do nanomaterial na membrana ela foi bem sucedida, uma vez que a composição química observada é característica dos materiais nanocelulose e ácido tânico hidrofobizado. Já pelas análises de ângulo de contato e potencial zeta, o incremento de nanomaterial na membrana gerou um aumento da hidrofobicidade e da eletronegatividade do material. A partir das análises então de XPS Survey, foi possível observar que o teor de carbono ele aumentou conforme o aumento da proporção de nanomaterial na membrana e já a deconvolução do XPS em alta resolução de carbono indicou um aumento na proporção de ligações CC e C+C, conforme o incremento de nanomaterial na membrana, o que já era esperado e corrobora também com os resultados de F-TIR. Após, então, as caracterizações, as membranas elas foram aplicadas na adsorção do propranolol da água para vermos qual delas seria melhor adsorvente. Então, foi verificado que as membranas de 10% elas apresentaram um excelente resultado de remoção, levando em consideração o custo-benefício, chegando a uma porcentagem de 74%, com uma capacidade de remoção de 144 miligramas por grama. Então, nós seguimos os outros ensaios utilizando as membranas de 10%. A melhor capacidade de adsorção ela foi obtida para um pH 6, e a partir do teste de tempo de contato, foi verificado que após 6 horas foi possível atingir um equilíbrio do sistema, e a massa de membrana necessária para a remoção foi de 0,0025 gramas.
A partir da variação, então, da concentração de propranolol, foi possível alcançar uma altíssima capacidade de adsorção de 295 miligramas por grama, utilizando uma concentração de 700 miligramas por litro de solução de propranolol. A capacidade de adsorção, então, ela aumentou conforme o incremento de propranolol, mostrando, então, o grande potencial desse material adsorvente. E comparando os resultados obtidos nesse projeto com outros adsorventes existentes em literatura, verifica-se o grande potencial do material sintetizado, pois o mesmo obteve uma boa performance ao longo dos testes, além de apresentar uma síntese baseada em química verde, sendo tridimensional e de fácil remoção após o uso, sendo mais uma opção sustentável para a remediação de contaminantes. 5 minutos, né? Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Professores? Oi, Everton. Parabéns, viu? Teu trabalho também muito, muito interessante, muito importante, né? E aí eu queria saber se você tem uma ideia da estimativa, tanto do dano apresentado, né, da problemática em si, né, desses fármacos em água, quanto da solução. Você até citou aí, né, comparação de desempenho, mas você tem uma estimativa desses danos e da solução, isso botando em prática, os danos, tantos por cento de danos com essa possível solução resolveria tanto por cento. Você tem ideia? Você tem uma ideia de uma estimativa? Então, eu não vou ter uma ideia de valores, mas o que eu posso dizer é que, como os fármacos eles são substâncias recalcitrantes, o que isso quer dizer? Que são difíceis de degradação, os métodos convencionais de tratamento de efluentes de água não são suficientes para remover todo esse material da água ou do efluente antes dele ser lançado. Então, esses materiais eles podem sofrer bioacumulação, eles podem atingir, prejudicar a fauna e a flora aquática, como foi mostrado em alguns estudos de ecotoxicidade. E a ideia das membranas é que elas sejam um tratamento terciário para que possa auxiliar na remoção da maior quantidade possível desse material, né, dessa substância, para evitar que no momento de lançar um efluente ele acabe atingindo e prejudicando o ecossistema aquático, ao mesmo tempo evitando que essa substância acabe indo parar no copo que a gente bebe ou que a gente acabe consumindo cada vez mais esse tipo de substância. Certo, obrigada, Efo. Parabéns, viu? Oi, Everton, parabéns pelo trabalho também. Tenho duas curiosidades. Uma é geral. O título do seu trabalho que você apresentou é diferente do título do trabalho que está na listagem lá. Lá tinha fármacos, aqui você focou no propanolol. Você começou com um espectro mais amplo e depois focou no propanolol ou já foi direto para o propanolol? Isso, na verdade, no início do projeto nós testamos alguns outros fármacos para ver realmente com quais as membranas elas iam interagir melhor. E a gente verificou que com o propranolol ela teve uma melhor capacidade de remoção. Então, por conta disso, por ela ser mais eficiente, ter uma boa performance para esse fármaco, nós seguimos os testes e a otimização da remoção do propranolol por conta justamente dessa melhor interação entre o nanomaterial e as cargas do fármaco. E uma segunda questão, eu não entendi, talvez. A sua isoterma de adsorção é uma Langmuir dá certinho, né? A descrição de uma isoterma de Langmuir de um sítio, né? Você tem uma monocamada que satura. Não, acho que no slide anterior você mostra. Não, isso aqui na verdade é mais cinética, agora que eu vi, eu não tinha... Tempo de contato. Tá, e o que você tem... Então, porque aí a minha dúvida era justamente, indo para o slide seguinte, porque aí que eu realmente não entendi. Você tem aí a quantidade adsorvida em função essa concentração é a concentração de equilíbrio ou a concentração inicial para uma certa batelada? Essa é a concentração de equilíbrio com esse resultado de adsorção. Tá. E você chegou a fazer esses ensaios em duplicata, triplicata, para saber qual que é? Porque, olhando agora, isso também parece... Tudo bem, até a gente pode imaginar que esses dados talvez se ajustem para uma isoterma de Freundlich, mas ainda me parece um pouco uma clássica
Nangmir, de um sítio. Como é que, se você você fez esses ensaios em duplicata, triplicata, para ver qual que é a margem de erro? Todos Como é que os é? ensaios eles foram realizados em triplicata. E pelas isotermas nós vimos que elas se encaixam mais mesmo na isoterma de Freundlich, mas nós estamos ainda tratando esses dados. Mas todos os testes foram realizados em triplicata. E qual que é o desvio médio, por exemplo, na quantidade absorvida? Não vou me lembrar agora, desculpa. Mas, se não me engano, foi um pequeno desvio. Todas as triplicadas elas deram valores bem próximos. Tá joia. Então tá certo. Obrigado novamente, Everton. Imagina. Obrigada, Everton. Agora, por gentileza, Stephanie Tiene. Peraí. Ah, Peraí, vocês estão vendo a minha tela? Mas Ou tá um não? pouquinho pequeno, se você conseguir aumentar. Ah, tá. Show. Isso, tá ótimo. Ai, deixa eu ligar a câmera também. Eu tô com duas telas, então eu vou. Peraí, eu pensei que Tranquilo, torta. tranquilo. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu vou começar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Stephanie. E a minha orientadora é a professora Patrícia Prediger. E a minha co-orientadora foi a Natália Camparoto. E eu faço aqui parte da FT e do LAMEC. Então, meu trabalho foi o comparativo do desempenho de compósitos baseados em nanopartículas de quitosana magnética sintetizados via química verde e convencional e sua aplicação na remoção de corantes em água. Bom, então a produção mundial de corantes é cerca de 80 mil toneladas e, consequentemente, isso vai parar nos corpos hídricos. Então, existe uma contaminação que vai prejudicar todo o ecossistema e o meio ambiente, e os animais também. E por isso que a gente quis fazer esses estudos. Também os corantes, eles ficam presentes em águas superficiais e eles são persistentes e também inibem a penetração da luz e os tratamentos convencionais são ineficientes para a remoção desses poluentes. Agora, falando mais sobre o foco do trabalho, foi justamente trabalhar os nanomateriais convencionais e o verde. Por quê? Então, os nanomateriais convencionais ele tem uma ampla área superficial, difícil remoção após o uso, resistência mecânica, uso de reagentes tóxicos e condutividade elétrica. E já os verdes, ele segue os 12 pilares da química verde e toda essa abordagem, né, sustentável, como, por exemplo, o uso de fontes de matéria-prima renováveis, evitar a formação de derivados, produtos degradáveis e uso de solventes e auxiliares seguros, entre outros. Então, houve a geração de nanopartículas de quitosana, e porque a Stephanie, gente... Ai, Stephanie, desculpa. desculpa atrapalhar você. Ai, não tá passando, né? Você tá com um slide só aqui, a gente só tá Desculpa. vendo aquele slide. É verdade, é que eu tô aqui. Agora tá certo, desculpa. Desculpa. Então. Eu vou até só mostrar como ficou, mas é assim. Então, continuando. Por que a gente escolheu a quitosana? Porque ela é um polímero policatiônico natural e biodegradável, tóxico, e também tem uma alta área superficial. Em seguida, houve a geração de nanopartículas de ferro, que também que foram sintetizadas pela metodologia verde, e utilizou-se as folhas de eucalipto. E para unir tanto as nanopartículas quanto as nanopartículas de ferro, a gente usou o crosslink verde, que foi a prontoximidina, que ela é extraída a partir da uva. Então, os objetivos desse trabalho foi preparar nanopartículas de quitosana
sintetizar nanopartículas de ferro magnéticas via método verde convencional e magnetizar nanopartículas de quitosana a partir do método verde convencional e aplicá-los na remoção de corantes em água. Bom, agora aqui está o esquema como foi aplicado, né, a metodologia. Então, na parte esquerda, estamos com a metodologia convencional, que é o nanocompósitos de quitosana magnéticas. Então, foi realizado a geração de nanopartículas de ferro com amônia, que é um reagente tóxico, e foi adicionado na solução de quitosana. E para ter a união, né, utilizou-se o crosslink glutaraldeído, que também é uma substância tóxica. Já aqui na parte direita, a gente está com a metodologia verde. Então, em vez de amônia, o reagente utilizado foram as folhas de eucalipto. Então, adicionou-se a solução de quitosana e para unir, né, o agente crosslink utilizado foi a protoxinidina. Então, agora, falando mais sobre as caracterizações, a gente realizou a microscopia eletrônica de varredura e também a espectroscopia por energia dispersa. Então, pode-se concluir que a análise confirma o tamanho de partículas maiores para as partículas de ferro verde, e também com a EDS, que é essa espectroscopia por energia dispersa, foi comprovada a incorporação das nanopartículas de ferro nos materiais sintetizados. Aqui, ó, na coloração laranja. E também a gente realizou o potencial zeta e observou-se aqui que as nanopartículas de quitosana apresentam um caráter positivo devido à presença de grupos aminos protonoados, então é o vermelhinho. E o restante, que é o nosso material, o nanocompósito, tanto verde quanto convencional, apresentou um caráter mais eletronegativo quando comparado às nanopartículas de quitosana, porém, pode-se ver que ele, em todas as faixas, ele é positivo, né? Com exceção desse último ponto aqui. E na curva de magnetização, ambos os nanocompósitos apresentaram um caráter magnético, o que facilita a sua remoção após o processo de adsorção. 5 minutos, Stephanie. Ai, desculpa. Podemos concluindo. Não dá mais, né? Acabou. Pode concluir brevemente. Tá, então aqui, depois de ter sintetizado, houve os ensaios de adsorção de corantes, e os ensaios foram realizados em 5 ml, e o corante escolhido foi o Reactive Orange 122, e a faixa de pH ótimo foi de 4, com uma porcentagem de remoção de 89%, e no tempo de contato a faixa ótima foi de 10 minutos, com uma porcentagem de remoção de 70%, e na concentração de nanomaterial foi de 0,1 mg por ml, 99%. E quando a gente ampliou a escala para 20 ml, que é a capacidade de adsorção também aumentou bruscamente. Então, para o Reactive Orange, a gente conseguiu um valor de 1.628 mg por grama. Também foi comparado à literatura, ele apresentou faixas superiores. Então, agora só fechando rapidinho, então a gente foi sintetizado os nanomateriais pela Rota Verde e apresentou resultados eficazes quando comparados a convencionais, e também os parâmetros encontrados foram favoráveis para a remoção do poluente. E agora, para o aprofundamento, teria que fazer outros estudos para entender o mecanismo e da interação entre adsorvente e adsorvato. E terminando, eu só queria agradecer ao CNPq, a FAPESP, o CAPES, o CNPq, o Instituto de Química e o LAMEC. E também obrigada a quem está presente aqui hoje. É isso. Obrigada, Stephanie. Ai. Professores. Oi, Stephanie, parabéns. Um trabalho muito interessante também. Adorei o ferro verde.
né? Não tinha conhecimento do ferro verde ainda. E aí eu fiquei, assim, apesar de você falar aí na sua conclusão, né, do aprofundamento e tal, precisa mais estudos, mas você, além disso, né, desses mais estudos nessa parte específica, como é que está o desdobramento desse uso das nanopartículas, assim, futuro próximo? Vai vir logo aí a gente usar mais isso? Como é que tá? Como é que tá isso? Você tem uma ideia? Você diz no mercado, assim, se é viável. Você já tem uma ideia disso? Do teu trabalho? Eu, pensando assim, porque os corantes, de forma geral, ali é muito utilizado, né? E fiz uma apresentação no meu estágio sobre fast fashion, que é né, o consumo de roupas excessivo. Então, a gente usa muito corante, né? E vê as águas tudo poluída. Então, é uma preocupação que a gente vai ter que ter por conta disso. Então, eu acho que ele vai ser viável e também os tratamentos convencionais estão sendo bastante estudados, né? Tratamentos na parte terciária, né? Na remoção desses poluentes que são mais difíceis quando comparados com convencionais. Então, acho que ele é viável. Acredito que também tem que ter estudos e acho que é isso. Não sei se respondi essa pergunta, desculpa. Sim, era isso mesmo. Então, eu estava curiosa para saber se vai chegar logo, né, para a gente usar mesmo de verdade, né? Sair um pouco da Sim, pesquisa e o de uso mais, né, mais geral, digamos assim. sim. Tá? Obrigada, Esther. Parabéns. Obrigada, eu. Stephanie, parabéns pelo seu trabalho também. Eu fiquei com umas curiosidades aqui. Sim. Quando você fez o potencial zeta, em pHs mais baixos, você tinha um caráter fortemente positivo, né? Tava tudo positivo. E a gente não observava grandes variações, a não ser em pHs muito altos. Por outro lado, você observou que em pH 4 a sua absorção do orange, do corante orange 122 ali, era maior. Por que ela é maior num pH menor se a gente não tem grandes variações Por que ela é maior num pH Ah, menor se a gente não tem grandes variações de... É que acho que a minha internet travou. Eu escutei mais ou menos essa pergunta, aí você falou do pH 4, que a minha faixa de absorção foi boa, só que não houve variação. do Do quê? potencial zeta? Quando você fez o potencial zeta, Fez o potencial zeta você só tinha variações em pHs maiores. em pHs maiores. Sim, deixa eu só Por ver que, aqui. por que que a absorção foi melhor, então, Por num que a pH mais absorção baixo? Acho que você tá mudo agora. Tá no mudo, Stephanie. Stephanie, tá ouvindo? Agora foi, né? Agora estamos te ouvindo. Então, foi por conta Acredita-se que foi por conta do tamanho da partícula que ele apresentou uma faixa de absorção melhor no pH 4. E você acha que você teve também uma variação da quantidade absorvida por massa quando você aumentou a escala, né? Quando você foi para 20 ml, você foi para Isso. a que você atribui essa variação? Porque a gente imagina que não devesse haver, né? Nossa, eu não. Você pensou no que pode ser? Por que? Foi a quantidade do compósito utilizado.
Então, mas você está dividindo pela massa Sim. do compósito. Então, não... É. Não sei te responder. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o tamanho da partícula, assim, você tem limitações distintas aqui nesse caso. Pelo menos isso é o que eu imagino olhando seus resultados aqui. Mas Uhum. está joia, Stephanie. Muito obrigado, Sim. novamente. Parabéns. E também eu tenho que estudar mais, mas depende do extrato da folha de eucalipto. Então, como a gente fez algumas em outros, acho que foi diferente o lote, sabe? Para escala maior, para escala menor. Isso pode ter influenciado, se você muda essas condições, você pode influenciar o número de sítios ativos, né, pela massa de adsorvente, que vai influenciar justamente essa medida da quantidade adsorvida por massa. Tá joia. Novamente, Obrigada. Obrigada, Stephanie. Agora é a Isabela Caroline de Souza. Por favor, Isabela. Estão conseguindo me ouvir agora? Tá bem baixinho. Eu acho que não vai ter como eu aumentar. Pode ser que esteja dando interferência com alguma coisa que tá bem alto. Isabela, tá ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora tá bem melhor. Ah, tá bom então. E a tela tá aparecendo? Sim, tá também, perfeito. Tá bom. Bom, então eu sou a Isabela, meu orientador foi o Rosley, e o meu trabalho é a análise dos problemas econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid-19 no Brasil e dos impactos que se farão notáveis na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9 e 12. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são um conjunto de 17 objetivos que visam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e assegurar a prosperidade para todos. E aqui a gente tratou dos objetivos 9 e 12 especificamente, que se referem à indústria, inovação e infraestrutura, e produção e consumo sustentáveis, respectivamente. O trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, estruturação do processo Delphi, seleção dos participantes, execução do processo Delphi, análise dos resultados e estabelecimento das conclusões. Então, foi estruturado um instrumento para poder orientar os respondentes na primeira rodada em relação aos pontos a serem avaliados dos ODS 9 e 12, considerando o contexto brasileiro. E para cada um dos 10 pontos, os respondentes tinham que manifestar suas opiniões em relação ao impacto causado pela pandemia. Então, aqui uma visão rapidinha dos 10 pontos. O processo Delphi, então, contou com 3 rodadas ao todo. A última rodada foi o Fuzzy Delphi, onde foi calculados os pesos fuzzies, os valores de desfusificação a serem comparados com o valor limitante para selecionar ou rejeitar cada um dos resultados dos itens propostos. O valor limitante usado foi meio. E participaram da pesquisa 15 doutores brasileiros de diversas áreas com experiência no tema de sustentabilidade. Então, após a finalização das 2 primeiras rodadas, as opiniões dos especialistas sobre os pontos propostos foram organizadas e sintetizadas, e utilizando o Fuzzy Delphi, cada um dos resultados dos itens propostos foi selecionado ou rejeitado, a fim de indicar se houve consenso entre os participantes acerca das opiniões apresentadas. Aqui também uma rápida visão resumida, né, das opiniões dos participantes para cada ponto. Então, esse aqui foram os resultados do Fuzzy Delphi. Todos os itens selecionados foram selecionados, indicando que o consenso foi alcançado para todos os pontos. E aí, com esses resultados, a gente pode estabelecer algumas previsões quanto aos impactos na busca pelos objetivos 9 e 12 provocados pela pandemia. Então, acredita-se que os próximos anos vão ser impactados por decisões políticas atuais e por problemas orçamentários já presentes na economia brasileira. As dificuldades orçamentárias vão afetar os projetos associados à área de tecnologia
impactando a universalização dos serviços de internet a preços acessíveis, e espera-se um crítico comprometimento das ações e programas que estimulem as empresas a adotarem tecnologias e práticas para uma atuação mais sustentável. A falta de políticas públicas que apoiam o financiamento das pequenas empresas pode comprometer o desenvolvimento econômico do país no futuro. E a pandemia também trouxe à tona os problemas da política científica tecnológica brasileira, marcada pela falta de investimento, que vai trazer graves consequências para os próximos anos, como a fuga de cérebros do país. Essas são as referências citadas nos slides. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, Isabela. Professores? Oi, Isabela, parabéns. Obrigada. Isabela, a escolha do 9 e 12 foi porque eles estão relacionados à indústria ou teve mais alguma? Sim, é mais pela relação com a indústria mesmo. A relação com a indústria. Uhum. E vocês pretendem, um futuro próximo, estender para mais alguns desses objetivos ou vão ficar aí no 9 e 12? Provavelmente a gente vai ficar só no 9 e 12 mesmo. Já é bastante, né? Eu vi aí os resultados. Mas aí agora, diante desses resultados, o que vocês pretendem fazer de mais prático, né? Assim, vai levar para alguma, né, instância superior? O que vocês vão fazer com essas constatações que vocês chegaram, né, diante desses objetivos do 9 e do 12? A gente vai tentar fazer a publicação do artigo. Uhum. E aí a gente espera que, né, as competências, sei lá, tenham acesso e, assim, é uma informação bastante relevante, né? Sim, que deveria, né? Sim. Ir além do artigo, né? Deveria ir. Tá bom? Fica aí o pedido para ir além do artigo. Tá bom? E parabéns, Isabel. Tá bom. Para Obrigada. vocês e a equipe. Obrigada. Isabela, parabéns pelo seu trabalho também, muito, muito interessante. Eu sei que quando a gente está fazendo tanto um resumo para o PIBIC, quanto a apresentação, 5 minutos, 5 páginas, as coisas são todas muito condensadas, né? Então a gente tem de resumir ao máximo. Mas eu confesso que eu não conhecia essa metodologia Delphi e eu vi o seu resumo. Então você tem um painel de especialistas, mas de alguma maneira a solução, o que sai desse painel é um conjunto de números. Eu não entendi como é que se chega a isso. Você poderia, em 1 minuto, explicar mais ou menos o que acontece para alguém que é leigo no assunto? Tá bom. Então, o Delphi ele é muito usado em estudos exploratórios. Então, a gente precisa de especialistas participando dele. E, no caso, eu mostrei aqui, cadê? Aqui, esses são os pontos. Então, foram 3 rodadas. Na primeira rodada, eles falavam as opiniões deles sobre os impactos da economia nesses pontos. Aí a gente ia lá, lia as respostas, sintetizava. Aí a gente mandou a síntese das respostas na segunda rodada para eles lerem e dizer concordo ou não, ou acrescentar alguma informação. Então, esse foi o processo Delphi. Aí, na última etapa, a gente usa o Fuzzy Delphi, que daí eles tendo esse resumo aqui, eles tinham que dizer, tenho baixíssima concordância, média concordância, alta concordância, e aí a gente usa o Fuzzy Delphi, que é, na verdade, uma ponderação para eliminar a incerteza dos dados, e aí a gente definir se houve um consenso ou não nas opiniões. Então, foi basicamente isso. Entendi. E aquela tabela de números que aparece na sequência, então, é o... Esse aqui é o Fuzzy Delphi. Tá. Os Bs e os Cs, os Ss, Isso. valores desfusificados. Justamente o que acontece? Quanto mais próximo de mais próximo da concordância geral. É isso? Uhum. Sim. Ah, entendi. Tá certo. Não, muito, muito interessante. E realmente
nós sabemos que a pandemia trouxe impactos, mas mensurar esses impactos e colocá-los no papel e ter políticas que de alguma maneira, ajudem a mitigá-los não é uma tarefa simples, né? Tomara que realmente, É, concordando com a Lana, isso vá além do artigo. Parabéns. obrigada. Obrigada, Isabela. Agora, continuando, por favor, Francisca Gomes. Não estamos te ouvindo. Ah, beleza. E agora? Agora sim. Beleza, só compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo? Tá sim. Perfeito. Beleza. Então, boa tarde, eu sou Francisca Dulcineia e a minha pesquisa é sobre análise da energia fotovoltaica aplicada à moradia estudantil Unicamp, sob orientação do professor Luiz Carlos. Ele é docente da FEEC e coordenador do Campo Sustentável, onde eu também atuo. Uma das motivações para essa pesquisa é que eu também sou uma moradora da moradia, então a gente tem muitas preocupações internas, e a energia fotovoltaica, ela tem um importante papel aqui na questão da transição energética, então, sendo muito importante trazer um pouco sobre ela, e foram uma das motivações sobre. Nessa introdução, eu queria falar um pouquinho da história da moradia. Ela começou com as mobilizações e protestos lá na década de 80, onde o pessoal reivindicava a necessidade de se ter uma moradia para permanência estudantil, e o arquiteto João Vilar foi o responsável pela construção desse tipo de moradia, que é formado por cerâmica e como construção de custo acessível. As obras foram finalizadas em 92 e a moradia faz parte do programa estudantil PME da Unicamp, junto com auxílios sociais de outros auxílios sociais. Nessa metodologia da pesquisa, tudo começou com esses 4 passos: com a revisão de literatura de bairros sustentáveis ao redor do mundo. O segundo foi a análise do perfil de consumo de energia dos moradores, com auxílio de um formulário eletrônico. O terceiro são algumas considerações para simulações fotovoltaicas realizadas com o software Helioscope. E falando agora um pouquinho dos resultados, esse aqui é só um resumo de alguns gráficos, que não deu tempo de trazer todos, mas a moradia atualmente ela é composta por boa parte por alunos de graduação, em segundo a gente tem a parcela de alunos de mestrado. O principal meio de deslocamento para o campus, o pessoal utiliza muitos ônibus a diesel, é o que a gente mais tem aqui. E a gente consegue ver no gráfico colorido que o pessoal ainda, em boa parte das casas, não tem nenhuma lâmpada LED. Foram algumas informações aqui retiradas do formulário. Aqui um pouquinho, bem brevemente, sobre os gastos de energia elétrica aqui na moradia. Foram os dados obtidos com a administração da Moras. E falando um pouquinho aqui sobre as simulações realizadas, a gente tem o cenário 1, onde foi utilizado os telhados ótimos daqui da moradia, com menos sombreamento, utilizando uma inclinação considerada de 10 graus também. Aqui são as casas de trás, as utilizadas, por causa que as de baixo elas têm mais sombras. As salas de estudos também foram utilizadas aqui no processo. E assim, a gente tem uma geração anual de 281,5 megawatt-hora, o que atenderia a 66% do consumo atual da moradia, caso fosse implantado esse sistema. Num segundo cenário de estudo, seria utilizado o estacionamento da Biblioteca Central da Unicamp. Em sistemas carports, são estruturas de estacionamento que a gente usa cobertura por painéis fotovoltaicos, e considerando essa pequena área lá do estacionamento, a gente conseguiria atender 100% do consumo atual de energia. Tendo em vista todos esses estudos aí sobre a moradia, eu cheguei, assim, nas seguintes conclusões: que sim, a energia fotovoltaica, ela ajudaria no incentivo de geração de energia limpa, e também se alinha com o que cidades sustentáveis vêm fazendo ao redor do mundo. Poderia trazer, sim, uma economia com os gastos de energia que poderia ser aplicado na infraestrutura da moradia, equipamentos novos, mas que, para ela tornar realmente um modelo energeticamente sustentável, demais ações complementares deveriam ser também realizadas em conjunto, como retrofit de equipamentos. Também foram observados em comunidades de países de referência sobre esse tema, monitoramento inteligente, modernização da rede elétrica e conscientização dos moradores também, para a gente trabalhar todo mundo junto. Ademais, em conjunto com as ODSs, também seria importante a gente trabalhar nas temáticas de água, resíduos e acessibilidade aqui da moradia.
pesquisa foi sobre isso e eu também queria fazer uns agradecimentos para principalmente o meu orientador Luiz Carlos e para toda a equipe do Campo Sustentável, que a gente vem trabalhando junto nos diversos projetos. Também um agradecimento especial a todos os meus amigos e amigas que apoiaram no projeto. Nossa, eu falei muito rápido aqui, pouco um pouquinho de fôlego. Sobre alguns dos possíveis desafios que a moradia enfrenta, se ainda tem um tempinho para falar, é que, apesar desse estudo dessa tecnologia e quanto ela poderia impactar na nossa conta de energia, a gente tem problemas estruturais que acontecem, problemas de infiltração, problemas de eletricidade quando a gente tem chuvas aqui dentro e acaba faltando energia. E são problemas e desafios que a gente espera que possam ser contornados aí nos próximos anos pela Unicamp. É isso. Obrigada, Francisca. Professores? Francisca, parabéns, né? Super prático, né? O teu projeto. E aí a pergunta que eu faço, vocês já apresentaram isso para a Unicamp? Como é que está isso? A gente chegou, assim, a apresentar algumas ideias pelo Campo Sustentável, né, que vem trazendo muitos projetos de implantação fotovoltaica, micro-redes, iluminação inteligente, vários projetos que a gente trabalha, então foi um dos portfólios que a gente chegou a apresentar, só que a moradia está em progresso ainda da reforma estrutural acontecer e também precisa de uma reforma elétrica, reforma hidráulica, então tem muitas coisas para a gente manter a moradia e trazer essas melhorias, só que a gente espera que possa, sim, ajudar no futuro dela. Ideias como essa. Eu também espero, viu? Espero que a Unicamp leve em consideração o projeto de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. Francisca, parabéns pelo seu trabalho. Frequentei bastante moradia em 1992, quando você fala lá de foi fundada tal. Eu era um aluno de graduação e vários amigos meus moravam na moradia, então muitas vezes eu fui lá estudar com eles, passei noites acordado lá, entre outras coisas. Queria lhe fazer uma pergunta. Acho que é muito claro que fazer a captação fotovoltaica geraria um benefício inequívoco, né, do ponto de vista do custo energético. Por outro lado, essa captação fotovoltaica também não é de graça, ela precisa ser financiada. É lógico que ela vai se pagar em algum tempo. Você chegou a fazer algum cálculo de em quanto tempo a economia gerada pela implantação das células fotovoltaicas vai gerar uma economia no custo da energia elétrica? Em quanto tempo isso se paga? Como é que ficaria isso? No caso de usar, por exemplo, o estacionamento da BC, ainda teria questão de transmissão, né? Usar a própria moradia, você está ali no meio. Se você usar o estacionamento da BC, você tem que fazer a transmissão até a moradia. Como é que seria isso? Então, considerando que esse cenário, no geral, os sistemas fotovoltaicos eles são pagos em média entre 5 e 6 anos, né? Foi até um estudo aproximado feito, e no caso aqui da moradia, é um sistema no próprio local. Ele, inclusive, sairia mais caro do que na BC, porque eles são sistemas formados em microsistemas que estão espalhados, então teria que trazer mais inversores, seria um projeto mais caro. Aqui, um projeto instalado na BC, no estacionamento, seria um sistema de distribuição, de geração distribuída, que também seria conectado a uma rede, também estaria sendo equivalente com os gastos aqui da moradia. Não precisaria ser transportado a energia, mas sim ela seria equivalente como uma distribuição mesmo, geração distribuída. Você joga na rede e entra como crédito e sai. Isso, e ela compensa o que está sendo consumido. Isso mesmo não ficando no mesmo local da geração. Isso é bem interessante. Um dos problemas que sempre havia na moradia, principalmente nos meses de inverno, é que a moradia era fria, né? Principalmente aqueles os apartamentos, né? As casas em que a luz solar não incidia diretamente eram extremamente geladas. Tem alguma parcela desse consumo total de energia que é gasto com aquecimento? Viria alguma outra atitude que pudesse ser tomada para mitigar também esse consumo, em termos de aumentar o isolamento, fazer alguma coisa assim? Sim,
algumas propostas também que foram estudadas pelo Campo Sustentável lá com a gente, foi ter uma melhoria do espaço interno, melhor distribuição, trazer plantas também. Por ser cerâmica, acaba armazenando mais energia e isso fica aqui retido, por exemplo, em dias quentes como hoje, que está muito, muito calor. E aí seria ter esse melhor espaçamento das coisas, trazer plantas, trazer também, imagino que jardins verticais nas paredes. No caso do inverno, assim, talvez pudesse ser, assim, aproveitado um pouco dessa energia solar para algum tipo de aquecedor também aqui interno. Poderia ser pensado, inclusive, sobre a tinta também das paredes, se forem mais claras, também ajudam a arejar mais aqui o local. E cada casa, ela faz do seu próprio jeito. Tem casas que pintam tudo de preto internamente e deixa assim. Eu lembro que o pessoal ia dando soluções que eram possíveis lá. Recados de toda maneira. Mas tá joia. Muito interessante seu trabalho, Francisca. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Francisca. Agora vamos seguindo. Seria a aluna Juliana, mas ela não irá participar, né? Não poderá participar aqui da sessão. Então, por gentileza, Ian de Matos Pinterite. Olá, boa tarde. Boa Vou tarde. apresentar aqui minha tela. Estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou Ian Pinteriche. A minha orientadora foi a professora doutora Maria Regina Wolff Maciel. E a nossa pesquisa foi a simulação do processo de adsorção molecular para a produção de etanol anidro. A importância desse estudo se deve justamente pela importância do etanol na economia brasileira. É um dos principais combustíveis líquidos utilizado aqui no Brasil. E uma das aplicações do etanol é que ele pode ser utilizado como um aditivo à gasolina. E segundo as especificações, o etanol está presente em 27% no volume da gasolina comum e 25% no volume da gasolina premium. E a fração mágica mínima do etanol para ele ser adicionado como aditivo é de 0,993. E como o etanol e a água eles formam uma mistura azeotrópica de fração de etanol de cerca de 0,895 molar ou 0,956 mássica a 1 atm e 78,2 graus Celsius, por causa disso, é necessário uma técnica adicional, além da destilação convencional, para se obter o etanol anidro, que é o etanol mais purificado. Possíveis técnicas são a destilação extrativa, a destilação azeotrópica e a adsorção em peneira molecular. A adsorção em peneira molecular foi utilizada no nosso estudo, e as vantagens desse método é que ele não requer a adição de um solvente, ao contrário das outras duas. Então, por causa disso, ele dispensa uma etapa de recuperação de solvente e ele evita a contaminação por traço do solvente no produto final. A metodologia utilizada foi simulado um processo dinâmico através do software Aspen Adsorption e foi considerado um regime batelada com um leito adsorvente. A coluna ela é recheada com zeólitas 3A e as condições de alimentação foram 3.000 kmol por hora de vazão, composição molar de 0,8 etanol e 0,2 água, temperatura de cerca de 440 Kelvin e pressão de 3,79 bar. Falando um pouco mais sobre a zeólita 3A, que é o nosso adsorvente, ela é uma estrutura cristalina porosa, que é um adsorvente hidrofílico. Então, ela tem uma maior afinidade com a água. E essa nomenclatura 3A se refere ao diâmetro do poro dessa estrutura cristalina, que são 3 angstroms. O diâmetro da molécula de água é 2,8 angstroms e o do etanol é 4,4 angstroms. Então, por causa disso, essa estrutura ela dissolve seletivamente as moléculas de água, porque apenas a molécula de água consegue entrar dentro dessa estrutura e ficar lá dissolvida. E a de etanol não. Então, dentro do leito com fluxo, o etanol passa reto e as moléculas de água ficam adsorvidas. E assim o etanol vai sendo purificado até sair na corrente de produto. Os principais resultados obtidos foi essa curva de ruptura, que mostra a fração de etanol e água em função do tempo. No início conseguimos observar que o etanol sai praticamente puro
no início da simulação, com pouca concentração de água, e conforme o tempo vai passando, a fração de água no produto ela vai aumentando, porque o leito ele vai se saturando. E no final da simulação, o leito ele vai se saturando cada vez mais até ele ficar completamente saturado. E quando ele fica completamente saturado, ele perde a sua capacidade de adsorção. Então, assim, a composição na corrente de produto vai se igualar à corrente de alimentação. Os números que nós obtivemos foi que, no final dessa simulação, que durou 5.000 segundos, a pureza do etanol foi de 91,3%, que não atende os requisitos para ser adicionado como aditivo na gasolina, que é 99,3%. Só que, como a gente considerou um regime em batelada, é possível limitar o tempo da simulação. E limitando para cerca de 2.300 segundos, a pureza adquirida pelo processo é justamente de 99,3% máximo. A recuperação do etanol foi de 100% e a produtividade obtida foi de 3,4 litros por hora por quilo de adsorvente. Realizamos também algumas análises de sensibilidade para estudar os efeitos das variáveis de processo e projeto nos resultados. E como exemplo aqui, eu trago a vazão de alimentação, que foi constatado que quanto maior a vazão de alimentação, menor é a pureza final do etanol, porque vai ter mais soluto entrando no leito, e como a vazão é maior, vai ter um menor tempo de residência das moléculas de água dentro do leito, e isso gera uma menor adsorção. Por outro lado, a maior vazão ela impacta numa maior produtividade, já que quanto maior a quantidade de produto produzido, maior vai ser a sua produtividade. As principais conclusões que chegamos foi que foi comprovada a eficiência do processo de adsorção em peneiras moleculares, foi confirmada a capacidade do método de purificar etanol, ele entrou hidratado e saiu anidro, e a pureza atingida ela foi capaz de ser utilizada como aditivo à gasolina, acima de 99,3% máximo, e na análise de sensibilidade, as principais variáveis de maior impacto nos resultados e nos indicadores de desempenho foi a vazão de alimentação e o diâmetro da coluna. Já as variáveis de menor impacto nos resultados foi a temperatura e o coeficiente de transferência de massa. Essas foram as principais bibliografias utilizadas, e muito obrigado pela atenção de vocês, e um agradecimento especial à minha orientadora, ao PIBIC e à Unicamp. Obrigado. Obrigada, Ian. Professores? Oi, Ian, parabéns, pelo trabalho. Obrigado. E você tem alguma ideia de... Essa tecnologia você já comprovaram aí que dá certo, tem várias vantagens. E para ser usada em maior escala, você tem alguma ideia de como seria? Essa simulação ela foi considerada com base em projetos reais. O diâmetro do leito é 2,4 metros e a altura considerada foi cerca de 7 metros. Então, foi simulado em condições de operação real mesmo, como se fosse utilizado numa indústria. Então ela está pronta praticamente para ser usada. Isso, a simulação foi considerando dimensões reais de indústria. Então tá, parabéns, pelo trabalho. Obrigado. Ian, parabéns. Não sei se você sabe, mas efetivamente peneiras moleculares são usadas, né, realmente para esse tipo de processo. Eu me lembro quando eu tinha sua idade, quando eu estava no MEC, eu era jovem naquela época, eu visitei uma usina em Lençóis Paulista que fazia a produção de álcool anidro com peneiras moleculares. Não sei se era do tipo 3A, mas efetivamente fazia. Mas minha pergunta, no fundo, é outra. Você usou o Aspen Adsorption, que é uma ferramenta extremamente versátil. Por outro lado, você tem um monte de escolhas quando você usa o Aspen Adsorption. Qual é a isoterma que você vai usar para adsorção? Quais são os parâmetros de transferência de massa, transferência de calor? Tem um monte de coisas lá. É algo extremamente versátil, extremamente potente. Por outro lado, o resultado depende das escolhas que a gente faz. Como é que você se guiou para fazer a escolha desses parâmetros? Por exemplo, você disse que você considerou fluxo empistonado? Não, eu considerei um fluxo constante. Então, mas sem transferência
específica na direção, só na axial, o movimento. Isso, não teve consideração radial, só na axial. Então, que seria um fluxo empistonado. E você observou que o diâmetro altera, mas você manteve o volume constante ou quando você variou o volume, você variou a altura também? Não. A minha pergunta é, como é que você se guiou para as escolhas que o Aspen te impõe para poder... A sua simulação é tão boa quanto as escolhas de parâmetros que você use. Como é que você fez isso? Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica de alguns estudos já que utilizaram a distorção em peneira molecular e foi tomado como base os coeficientes de transferência de massa, os parâmetros de isoterma obtidos por esses estudos, tanto por simulação quanto por dados experimentais. Então, foi obtido de outras literaturas. Tá. Então, para cada um dos parâmetros, você tinha uma escolha específica guiada pela literatura. Mas mesmo assim, você variou para verificar qual que seria a sensibilidade do seu método. Então, eu achei interessante isso. Você observou que o diâmetro da coluna alterava. Isso, quando eu variei o diâmetro, eu variei apenas o diâmetro, a altura eu deixei constante. Aí, justamente por aumentar a quantidade de adsorvente no leito, né, a capacidade de adsorção da coluna foi maior. Sim. Então, acabou dando resultados melhores com um diâmetro maior. E você pode limitar justamente a sua curva de ruptura, né? Na verdade, é o que você faz. Você para o processo num determinado tempo em que é o limite da sua especificação. No caso, se você parar em 99,3, no fundo, aquele batch tem uma concentração maior de álcool porque você limitou a ruptura naquele ponto. O batch inteiro tem uma concentração de água menor ainda, né? Ele atende a especificação com folga. Você chegou a avaliar quanto que seria para atender a especificação Sharp, lá no ponto exato? Então, na verdade, esse valor de pureza, em 2.337 segundos, foi considerando todo o volume de batelada produzido. Ah, tá. Não é quando bate não. Não é a concentração de saída com 99,3. Isso, Ah, tá. o volume total. Foi feita uma integração de segundo a segundo, quanto de volume foi produzida. Depois fez uma integral para calcular quanto seria o total. Aí dá nesses 2.337, o 99,3 da quantidade total de etanol produzido. Joia. Tá certo. Gostei muito das suas respostas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Ian. Por gentileza, agora, Júlia Sborkia. Olá, boa tarde. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo tudo certinho? Perfeito, Júlia. Pode começar. Então, vamos lá. Esse é meu trabalho de iniciação científica, que a gente buscou desenvolver uma formulação oral para liberação de inometacina, utilizando uma matriz polimérica com sericina e carragenina. E esse projeto contou com a orientação da UED Vieira e da professora Melissa Vieira. Aqui está um sumário da apresentação, então vamos passar por introdução, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, os agradecimentos. A liberação modificada de fármacos, ela busca promover dispersões mais uniformes do fármaco no organismo, e assim busca manter a concentração desse fármaco na faixa terapêutica por um tempo prolongado. Ela atua para minimização de efeitos colaterais e, com isso, aumenta a adesão dos pacientes ao tratamento. E ela é vantajosa principalmente para a liberação de fármacos que tenham baixa meia-vida e baixa solubilidade. Os sistemas multiparticulados são subunidades carreadoras que juntas, né, elas compõem a dose necessária para aquele tratamento contendo aquele fármaco. E a gente vai utilizar a sericina, né, que é uma proteína que está presente no casulo do bicho da seda. Ela tem um caráter anfifílico, ela é hidrofílica e apresenta biocompatibilidade. E a gente também vai utilizar a capa carragenina, que é um polissacarídeo extraído de algas vermelhas. Também apresenta biocompatibilidade e tem capacidade de gelificação. Também vão ser avaliados efeitos de agentes reticulantes, né? Então eu trago aqui a protoncinidina,
o álcool polivinílico, a hidroxipropilmetilcelulose e a carboximetilcelulose. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho de formulações para liberação modificada da indometacina, utilizando uma matriz polimérica composta por sericina, capa-carragenina e os agentes reticulantes apresentados. E, primeiramente, né, para a parte de metodologia, a gente fez a extração da sericina, então eu trouxe aqui a primeira foto de um casulo, que vai passar por uma etapa de corte e limpeza. Em seguida, esses casulos foram dispostos em autoclave com água, e depois de uns 40 minutos sob pressão, a gente tem uma fase sólida e a fase líquida. A fase líquida ela vai passar por uma etapa de fracionamento, que é pautada no congelamento e descongelamento dessa fase líquida, e depois passa por uma etapa de filtração, para que seja possível obter a sericina de alta massa molar, que vai sofrer uma diluição para ajustar até a concentração que a gente vai utilizar nas nossas formulações. Em seguida, que eu trouxe até um videozinho, para a formação de partículas, a gente faz uma mistura de sericina, capa-carragenina, o IFA e o agente reticulante, que está aqui nesse becker. Essa mistura ela é bombeada com o auxílio dessa bomba peristáltica e é gotejada nessa solução de KCl, que está sob agitação, e as partículas vão sendo formadas. Em seguida, essas partículas elas vão ser secas, então eu trouxe aqui uma imagem das partículas sob um papel filtro, em uma etapa de secagem, e vão sofrer etapas de caracterização. Também vamos determinar a eficiência de incorporação, eficiência de carregamento, além dos ensaios de dissolução in vitro, e as curvas que a gente obtiver nesses ensaios vão ser modeladas matematicamente para auxiliar a determinar o mecanismo de liberação do fármaco dessa matriz. A eficiência de incorporação, a gente pesou uma massa de partícula e dispôs em uma solução tampão fosfato contendo o Twin 80 e manteve sob agitação por 24 horas, e as concentrações de fármaco foram lidas em HPLC. Já na etapa de ensaios de dissolução in vitro, primeiramente a gente simulou o meio gástrico, então fez uma solução de pH 1.2, em seguida essas partículas elas foram dispostas no meio entérico, em pH 6.8, e as amostras desse meio foram coletadas em intervalos de tempo e foram lidas em HPLC também para determinar quanto de fármaco tinha sido liberado no meio entérico. Também foram feitas as caracterizações, então, de fração de raio-x, infravermelho, microscopias, análises térmicas, além das modelagens matemáticas das curvas dos ensaios de dissolução, com o auxílio do software Maple 17. Aqui, para a parte de resultados, o que a gente observou? Que os polímeros, eles apresentam uma compatibilidade, então é criada uma matriz polimérica amorfa, como a gente observou nos ensaios de fração de raio-x, e a gente também observou elevadas taxas de incorporação de indometacina por essas matrizes poliméricas, né, que estão aqui nessa coluna, nessa tabela, não sei se dá para ver, está nessa coluna aqui as porcentagens de incorporação. E, além disso, a gente observou que o fármaco ele foi incorporado nessa partícula sem sofrer alterações em sua estrutura, o que é de suma importância quando a gente está trabalhando com esses sistemas, porque nós queremos incorporar o fármaco e manter sua integridade. E as partículas produzidas, elas apresentaram um formato aproximadamente esférico, então aqui na primeira linha de imagem, eu trouxe as formulações sem o IFA, então a gente observa uma superfície mais lisa, enquanto que as partículas que contêm esse IFA, elas apresentam alguns pontos, né, nas imagens atribuídas aos cristais de indometacina. Para a parte dos perfis de dissolução in vitro, a gente observou que as formulações propostas apresentaram gastroresistência, e a adição de reticulantes ela permitiu alcançar uma maior porcentagem de liberação de IFA, próximos nos tempos correspondentes à porção final do trato intestinal. Então, quando eu estava no tempo final do meu trato intestinal, as partículas com reticulante ela permitiu liberar uma maior quantidade de fármaco. Mesmo assim, né, todos os perfis apresentados, eles apresentaram uma liberação prolongada. A modelagem matemática ainda apontou uma difusão segundo a lei de Fick, e o modelo de Weibull foi o que melhor descreveu os dados experimentais. Para finalizar, a gente observou, portanto, elevadas taxas de incorporação de IFA na nossa matriz polimérica, o fármaco incorporado teve sua estrutura preservada e obtivemos perfis de dissolução prolongados, e as partículas com os reticulantes atingiram liberações maiores do que as partículas sem o reticulante no tempo correspondente à porção final do trato intestinal. Ficam aqui meus agradecimentos aos colegas de laboratório, a Vratac, CNPq, minhas orientadoras. Muito obrigada a todos que estão assistindo também. Fico aqui à disposição para dúvidas.
Obrigada, Gilda. Professores. Júlia. Júlia, e a partir de agora, qual o desdobramento da tua pesquisa? Você já tem as ideias? Desdobramento seria partir para alguns testes para analisar a toxicidade, como se comportaria, alguns ensaios em células, então algo nesse sentido. Certo. E daí ela já estaria pronta para chegar numa escala maior? Ou precisaria de mais estudos? Assim, precisaria de mais estudos, né, de liberação, até porque deve né, um certo protocolo para se seguir. Acredito que mais ensaios também para ver como que isso se comportaria realmente, né, num sistema fisiológico, né? Acho que teria mais testes ainda, mais complexos à medida que for avançando, né? Esses testes foram aprovados. Se passar na citotoxicidade, tem uma outra etapa de testes e assim sucessivamente, até ser possível chegar. Ok. Obrigada, viu, Dília? Parabéns. Obrigada. Desmutar aqui, que nem sempre funciona a barra. Júlia, parabéns pelo seu trabalho, muito completo. Aliás, é uma coisa que até me assustou, completo demais, assim, eu queria justamente perguntar, porque você trabalhou junto com uma doutoranda, né, e porque você mencionou ensaios, não só os ensaios de mobilização, como os ensaios de liberação, TGA, transformado em FT, tem um monte Você fez tudo, e mais o tratamento via Maple, com todas as isotermas. Você fez tudo isso? Faz um relatório Assim, e faz uma tese de mestrado já, velho. daria para aproveitar. Não, eu acompanhei, sim, a maioria, na verdade, assim, todos os ensaios eu acompanhei. Algumas análises a gente mandava para um outro laboratório fazer, né? Então, mas a gente trabalhava para plotar os dados, gráficos, tratamentos, tudo a gente que fazia no laboratório. Então, sim, foi um trabalho bem completo. A gente acho que foi em novembro que foi liberado para voltar aos laboratórios devido à pandemia, e desde então a gente ficou bastante tempo aí se dividindo nessa pesquisa, trabalhando nela. Quando você você mostra justamente o ensaio de liberação das diversas. Você usa uma codificação lá que eu me perdi um pouquinho, né? Mas ao final, os perfis de dissolução, isso, justamente. O que é cada um aqui? Porque a minha impressão é que eles são relativamente semelhantes, né? Sim, é que tá mais nessa tabela tem as proporções, né, de formulações. Então a F4, por exemplo, ela é uma formulação que contém a sericina, carragenina e o IFA, mas ela não tem o agente reticulante. Enquanto as demais, né, FPA, PVA, HPMC e CMC, ela tem o respectivo reticulante. A F0, ela não tem ela não tem o IFA e não tem o agente reticulante, seria a nossa amostra branco. Então, quando a gente vai fazer essas curvas, né, elas estão próximas, sim, o agente reticulante, ele não trouxe, há uma mudança nos perfis, mas ainda assim se mantém próxima a formulação sem o reticulante, né, que seria a F4. A F4 e as demais formulações com reticulante têm um comportamento similar. Esse ensaio de liberação é no pH do intestino. Isso, no meio entérico, que é o 6,8. Quando você faz em pH do estômago, que é ácido, como é que ele muda muito a curva? Como é que ela fica? Não, a porcentagem de liberação que a gente obteve foi baixa. A gente fez um ensaio, foi uma batelada, né, para determinar essa questão da gastroresistência. E teve liberação, a maior foi 9%. As menores, acho que foi em cerca de 3%. Então, teve uma liberação bem baixa, bem baixa. E o nosso alvo realmente é liberar no intestino, porque tem uma melhor absorção. Então, tá já. E o que quer dizer quando a difusão segue a lei de Fick? Ainda bem. Difusão do quem? Qual difusão? Você fala a difusão do fármaco saindo da matriz polimérica. Essa difusão, é como é o mecanismo de liberação do IFA. Ele segue Eu imaginava que de alguma maneira a matriz polimérica
se rompesse, né? Ela não se mantivesse indene, ela se mantém, então. O fármaco, ele realmente migra pela matriz polimérica. Sim, ele vai migrando. Tanto que a FCMC, que foi a última que a gente testou, além dessa difusão segundo a lei de Fick, ela tem é o transporte de caso 2 ou é super caso 2. As cadeias poliméricas, elas fazem um relaxamento, incham e tem um relaxamento delas para a liberação do fármaco. Então, ela faz uma movimentação mais ou menos assim, para promover a liberação do IFA. Muito interessante. Parabéns pelo trabalho, Júlia. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Júlia. Agora, por gentileza, o Gustavo Klaus Rodrigues. Eu só não estou conseguindo pausar aqui o compartilhamento, se alguém puder. Achei. Obrigada. Pronto. Certo. Boa tarde a todos. Vou apresentar minha tela. Tá bem, Gustavo. Só um segundinho. Vocês conseguem ver a tela cheia? Perfeito. Perfeito. Então, me apresentando, me chamo Gustavo Klaus. Eu sou orientando da professora Camila, do Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química. E hoje eu vim apresentar um pouco do meu projeto. O nome dele é Reação de Troca de Ligantes de Complexos de Ouro 1, com ligantes de carbono N-heterocíclicos, estudado por métodos computacionais. Vamos lá. Primeiro, fazer uma introdução teórica. Os metalofármacos de ouro 1, eles são de alta relevância na química bioinorgânica medicinal. Aqui eu tenho o exemplo da uranofina, que é um fármaco utilizado para artrite reumatoide. Só que a gente tem alguns problemas com metalofármacos de ouro 1, que eles tendem a sofrer substituições inespecíficas com ligantes de sistemas biológicos. Por exemplo, pela afinidade do ouro 1 por selenóis e grupos tióis, que são abundantes em proteínas, o que leva a um aumento da toxicidade. Então, uma das soluções que é amplamente estudada assim, hoje na química bioinorgânica é o uso desse tipo de ligantes, que são os ligantes NHC. São ligantes N-heterocíclicos, carbenos, e como eles são ligantes fortes, de maneira parece que eles diminuem essas taxas de troca de ligantes. Então, o objetivo do meu projeto é realmente estudar reação de troca de ligantes de de um complexo de ouro 1 com um desses NHCs em específico, que é o IMES, que está com a estrutura disponibilizada aqui. Então, o complexo estudado é o ouro IMES cloreto. E as ferramentas que eu utilizei para estudar elas são ferramentas computacionais, pelos softwares do Orca e do XTB. Primeiramente, as duas reações escolhidas são as mais relatadas na literatura. Então, a primeira é uma substituição simples desse cloreto por um ligante L, formando esse complexo com o ligante L substituído e o cloreto labilizado. E a outra é a reação de desproporcionamento, em que duas moléculas desse complexo reagem, formam esse complexo que a gente chama de bis, que é uma carga positiva, e de cloroaurato, com o ânion. Então, aqui está um resumo da metodologia que eu utilizei. Basicamente, os cálculos eles iniciam com uma otimização de geometria e cálculos de frequências para a confirmação de mínimo de energia das estruturas dos reagentes e dos produtos dessas reações. E depois, então, eu faço um scan da energia potencial desse sistema com as moléculas de reagente se aproximando. E aí eu faço os primeiros cálculos de otimização de geometria, eu uso DFT, a teoria do funcional de densidade. É uma teoria bem robusta e é importante usar isso para os meus sistemas que são com ouro e vários elétrons. Mas os scans eu faço com um método semi-empírico pelo software do XTB, porque seria muito difícil você calcular, fazer esse scan em 120 frames, assim, usando um método quântico totalmente, o DFT. Então, eu uso essa aproximação com o XTB. Feitos os scans, eu faço o cálculo de frequências das estruturas, e usando o XTB também. E aí, eu avalio, dentre essas 120 estruturas, eu escolho de 5 a 10 candidatas a estágio de transição. E eu escolho elas por uma avaliação manual, usando o programa de visualização molecular, que é o Avogadro. E depois de escolher de 5 a 10 estruturas, eu direciono elas como input, novamente utilizando o Orca, com os cálculos de otimização de estágio de transição, para encontrar pelo menos uma estrutura de estágio de transição para cada reação.
eu usei esse nível de teoria e de acordo com a teoria do estágio de transição, com a estrutura dele, eu vou conseguir avaliar a energia de ativação, por exemplo, dessas reações. Então, aqui são os resultados. Aqui eu tenho as estruturas de reagentes, estados de transição e produtos para cada uma das reações de substituição simples, né, de cloreto por L. Aqui estão a estrutura de reagente para substituição com água, por DMSO e pela cisteína. Aqui os estágios de transição que eu encontrei. E aqui os produtos, então, com o cloreto já substituído pelos respectivos ligantes. Aqui também estão os resultados para a reação de desproporcionamento. Então, o reagente são as duas moléculas de ouro e mescloreto. O estágio de transição tem essa condensação das duas. E no produto tem o complexo bis e o dicloroaurato. Com essas estruturas, então, eu consigo plotar curvas de energia para cada uma das reações e realmente comparar qual delas é mais favorável termodinamicamente falando, então qual delas tem a menor variação da energia livre de Gibbs e qual delas é a mais favorável cineticamente, avaliando qual tem a menor energia de ativação. Então, os meus resultados apontam que, dentre as 4 reações, então as substituições por água, DMSO, cisteína, ou a reação de desproporcionamento, a mais favorável cineticamente é a substituição por DMSO. Ela tem a menor energia de ativação. E aí, quando a gente fala da energia livre de Gibbs, vocês podem ver que todas têm valores positivos, então a gente pode aferir que todas essas reações, elas são, pelos meus cálculos, apontam que elas são endergônicas, mas dentre as 4, a mais favorável termodinamicamente falando é justamente a reação de desproporcionamento. E esses resultados que eu obtive, eles são coerentes com observações experimentais de artigos que o nosso grupo publicou, de, por exemplo, estudos de estabilidade desses complexos em DMSO e água. E o que a gente vê é justamente uma formação do complexo bis. E aí aponto que o método que eu estou utilizando são coerentes com as observações experimentais. Então, finalizando a minha apresentação, eu queria agradecer ao meu grupo de pesquisa, à FAPESP, pelo financiamento do projeto, ao CNPq, ao PIBIC e também ao Senapad pelo uso das máquinas. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Professores? Ô, Gustavo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Lendo lá o teu resumo, né, eu vi que você fala em alguma coisa em ambientes biológicos. Então, qual a expectativa dessa simulação em ambientes biológicos? Claro. A escolha desses ligantes L, a água da MSO e cisteína, está totalmente relacionada com o uso desses metalofármacos em sistemas biológicos. São moléculas que são encontradas, a água e a cisteína, principalmente, são encontradas em abundância em sistemas biológicos, as cisteínas nas proteínas e a água em fase aquosa mesmo, no citoplasma, por exemplo, das células. E a escolha do DMSO foi porque muitos dos ensaios biológicos desses fármacos, então, de avaliação contra ensaios biológicos mesmo, são feitos em solução de DMSO. E aí, então, a gente está avaliando essa troca de ligantes, pois se você está fazendo uma avaliação biológica de uma solução desse complexo com o DMSO, você pode estar avaliando a propriedade do complexo substituído. E não é esse o interesse, né? Porque nós estamos estudando o complexo com o cloreto. Então, foi nessa ideia dos ensaios biológicos. E complementando assim, um pouco de perspectivas futuras, né, desse projeto, relacionado mais assim, a partir de biologia molecular, a gente pretende fazer cálculos assim, também usando outras técnicas de avaliação de sítios ativos, por exemplo, com docking molecular, dinâmica, já mais na parte de dinâmica, né, não em DFT, e avaliar, então, como esses dados que eu obtive das trocas de ligantes se relacionam com os dados de interação com sítios ativos. Obrigada, Gustavo. Parabéns mais uma vez. Imagina, muito obrigado pela pergunta. Também, Gustavo, parabéns pela apresentação, pela profundidade. É bom que você colocou esse slide aí, que esse slide justamente me suscitou uma dúvida. O que é a primeira linha que é tudo igual a zero aí, que eu não entendi? Porque eu acho que eu fui no texto que está aqui, que você mandou, a terminologia está um pouquinho diferente, né? Você poderia explicar aí qual que é o react? Claro. Explica assim.
é que essa curva é uma curva da variação da energia de cada uma dos estados, né? Então, do reagente para o estado de transição e para o produto, mediante a coordenada de reação. Então, aqui a gente está avaliando a variação da energia para comparar as diferentes reações. Então, para que os dados sejam comparáveis, a gente coloca a energia dos reagentes em zero. Entendi. Porque esse valor aqui, 101,42, por exemplo, para o DMSO, é justamente a diferença de energia do estado de transição para o reagente. Entendi. Você está somente comparando o que seria a reação com... Tá. Eu falei assim, mas energia de reação não pode ser, né? Mas aí tá certo, a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Isso. O reacted reactant. Porque na coisa você só pôs o delta. Deixa eu te perguntar uma coisa, o DFT me foge um pouco mas dinâmica molecular, docking, por exemplo, eu já trabalhei com isso também. Uhum. Você tem escolhas de campo de força, você mencionou depois que a ideia de usar a dinâmica molecular para avaliar algumas coisas, né? Sim. Tem escolha de campo de força quando você usa DFT ou é tudo cálculo ab initio? Como é que é isso? Sim. Assim, tratando... A escolha de DFT, no caso, para complexos metálicos, ela é interessante, porque os cálculos de dinâmica, eles nos limitam nessa questão da covalência, né? Ele fica muito mais na parte de interação intermoleculares e aí, para os nossos complexos que têm essa substituição de ligandes importante, a gente tem que usar um método mais robusto, mais eletrônico e tratar de covalência. E aí, na questão, por exemplo, de campo de força, alguma coisa para simulações, a gente usa modelos de solvatação implícita, por exemplo, que ele simula a solvatação com um campo elétrico, basicamente, em volta da minha estrutura. E nesse caso, eu usei justamente o modelo CPCM, que é de solvatação implícita, para DMSO, por exemplo. Esse é específico para você pode... Porque em alguns casos, em dinâmica molecular, a gente mistura campos de força também, né? Às vezes você tem a água, você vai usar um específico, a água toda é específica, e se você for dar uma proteína, você vai usar Amber, você vai usar todos os outros. Nesse caso, você usa um específico para o DMSO e outros, cada um específico para... Sim. Todas as reações elas foram calculadas com solvatação implícita de DMSO, porque os dados experimentais que a gente tem para ser comparáveis, como foi feito os RMNs, por exemplo, em DMSO, eu fiz a solvatação implícita de DMSO para todas as reações. Então, como se todas as reações fossem em DMSO. Mas eu posso usar outros modelos para simular solventes com constantes dielétricas diferentes, para água, para cetonitrila, para cloroformo. É realmente uma alteração no cálculo apenas. Tá. Certo, muito obrigado pelas respostas, Gustavo. Imagina. Muito obrigado pelas perguntas. Então, eu vou parar minha apresentação aqui. Muito obrigado. E agora encerramos, então. O Gustavo era o último. A aluna Rebeca, ela não retornou, então a gente encerra por aqui. Os professores tiverem alguma dúvida? Sim. Eu tenho. Essas duas que não apresentaram, como é que fica a nota delas? A gente avalia só pelo resumo? Se vocês quiserem avaliar só pelo resumo, pode registrar, tá? Mas para fins de premiação, elas infelizmente não irão participar, tá bom? Tudo bem. Matheus, pode interromper, então, a transmissão, né? A gente encerra aqui. Eu fico aqui com os professores, se tiverem alguma dúvida, senão também a gente já encerra. A minha dúvida era essa, como é que ficava a avaliação dela, se não precisava fazer, que, enfim, tá bem. Não apresentaram, então, uma etapa não foi feita, então... Infelizmente. Sim. Acho que na verdade, Miriam, só uma questão de uniformizar, né,